Bom, a gente já falou sobre a aprovação do projeto da dosimetria, vocês sabem a minha opinião sobre isso, não é o ideal, mas pelo menos resolve parcialmente o problema das pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro. No caso do Bolsonaro e das demais pessoas faz muito pouca diferença mesmo. Mas a verdade é a seguinte, o governo, a esquerda, não gostou nem um pouquinho. A esquerda está extremamente chateada com isso. Já levantou alguns argumentos com os quais pretende derrubar esse projeto da dosimetria no Senado. Então, o pessoal está comemorando a passagem na Câmara, mas olha só, a guerra não está ganha não, tá? No Senado, eles vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com o projeto das prerrogativas dos deputados, lembra? Que chegou no Senado, foi enterrado imediatamente na CCJ. E o próprio presidente da CCJ já falou que vai tentar fazer exatamente isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque eles vão tentar sensibilizar o povo, vão tentar fazer manifestações, como fizeram na época do PL, para tentar sensibilizar as pessoas de que é um absurdo, que o Congresso aprovou essa lei que é absurda e não sei o que lá, para tentar conseguir reverter isso no Senado. Vamos entender esses argumentos deles aqui e o que muda de verdade, porque a verdade é a seguinte, por exemplo, estou falando que reduz o período de prisão de Bolsonaro para 2 anos e 4 meses, como se a prisão dele de 27 anos fosse cair para 2 anos. Não é isso. A prisão de 27 anos cai para 23 anos e alguma coisa. Aí, com a progressão de regime, a prisão em período fechado, e se o Bolsonaro fizer trabalho e estudo ao mesmo tempo, ele consegue reduzir para 2,4. Agora, já para pensar, na pena atual que ele tem hoje, quanto é que seria a prisão só em regime fechado dele? Seria de 4 anos e meio e reduziria para 3 anos se ele estudar e trabalhar também em conjunto. Ou seja, já seria de 3 anos, está reduzindo de 3 anos para 2 anos e 4 meses o período fechado de pena do Bolsonaro, né? Então, assim, realmente muda muito pouco para o Bolsonaro. O que muda é para o pessoal do 8 de janeiro. Vamos entender os outros argumentos que o pessoal está colocando aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por zelador da Universidade de Coimbra. Até mais e obrigado por todos os peixes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o governo Lula foi pego de surpresa com a decisão de Hugo Mota de pautar o PL da dosimetria, né? Isso, na verdade, a surpresa que tem é o fato de que a dosimetria não tinha sido votada ainda, porque a verdade é que havia pressão do pessoal da direita para votar a anistia e não a dosimetria, né? A dosimetria que está sendo proposta aqui foi a mesma proposta pelo Alcolumbre, proposta pelo Hugo Mota e também até pelo pessoal do STF, já estaria todo mundo de acordo, isso já tinha sido acordado antes, né? De qualquer forma, a esquerda não gostou. A esquerda ficou chateada porque vê isso como é uma vitória da direita. Ah, mas não é a vitória que a gente já queria aprovar a anistia completa. É verdade, mas é uma vitória, é um caminho, é um passo na direção correta, né? E, de novo, mas a gente não ganhou a guerra ainda não, tá? Ainda tem alguns problemas bastante sérios a serem vistos nessa história. Mesmo para essa pequena vitória nossa, ainda tem alguns desafios a serem feitos, né? Então tá aqui, ó, o relator detalha o PL da dosimetria e diz que tempo de prisão de Bolsonaro cairá para 2 anos. Isso daqui é um argumento que o pessoal está colocando, olha que absurdo, de 27 anos vai cair para 2 anos, que o objetivo é beneficiar Bolsonaro e coisa e tal. Na verdade, faz muito pouca diferença para Bolsonaro. Usando a conta, na verdade é 2 anos e 4 meses, tá? Usando a conta que o Paulinho da Força usou para chegar que com a dosimetria cairia para 2 anos e 4 meses, se você aplicar essa mesma conta com a lei atual, do jeito que está atualmente, é 3 anos de prisão do Bolsonaro. Então cai de 3 anos para 2 anos e 4 meses. É só isso que reduz a pena do Bolsonaro, né? É uma redução? Sim, é uma redução, mas é uma redução muito pequena, não resolve nada para o Bolsonaro e para a maior parte das pessoas que estão no inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Porque, veja, isso é uma coisa que talvez o pessoal leigo não saiba sobre a justiça no Brasil. Você já tem um processo de progressão de regime que é natural. Se você é condenado a mais de 8 anos de cadeia, você é preso em regime fechado. Só que você cumprindo 1/6 da pena, isso já é assim hoje, isso não mudou com o projeto da dosimetria, né? Com 1/6 da pena, você faz a progressão de regime para o regime semiaberto. E o regime semiaberto no Brasil, como não há penitenciárias especializadas em regime semiaberto, tipicamente é jogado direto para o aberto. Então, na prática, as pessoas condenadas a crimes não violentos,
como é o caso do Bolsonaro, que não há crime de violência contra a pessoa, não teve ninguém morto, ninguém ferido, ele já teria esse benefício, ele já poderia ter a progressão de regime com 1/6 da pena. Então hoje ele tem 27 anos de cadeia, foi a condenação do Alexandre de Moraes, 1/6 da pena dá 4 anos e meio, então eu teria 4 anos e meio, já faria a progressão de regime. Mas tem uma outra história que é a questão da remissão. O que é remissão? Se a pessoa que está presa, ela ler livros e trabalhar e estudar, tem um monte de coisa que ele pode fazer na cadeia, que ele vai reduzindo a pena dele, né? E isso pode reduzir até 1/3 da pena da pessoa também por remissão. Então, imaginando que a pessoa trabalhe o tempo todo, estude o tempo todo, use todas as artimanhas de remissão, reduziria mais 1/3. Então, o que está acontecendo é isso. Hoje, a pena do Bolsonaro é de 27 anos. Mas ele já teria progressão de regime para o semiaberto com 4 anos e meio. Se ele usar todos os benefícios de remissão, ficaria 3 anos. Então, hoje, nessa conta que o Paulinho da Força fez aqui, o período de prisão fechado do Bolsonaro já seria de 3 anos. Aí estaria caindo para 2 anos e 4 meses nessa situação aqui com a coisa. Por quê? Porque caiu de 27 anos para 22 ou 23 anos, depende um pouco aí da conta que você faz, mas cairia um pouco aí a pena do Bolsonaro nessa história, né? Mas não faria muita diferença. Ele ainda teria que ficar 2 anos e 4 meses na cadeia, e a pena completa dele, que portanto é o período que ele não pode se candidatar a nada, ele estaria ainda cumprindo pena, né? Isso seria 27 anos, então, ou seja, ele continuaria, muito provavelmente nunca mais poderia ter vida política, né? Não poderia se candidatar a nada mais, porque pela lei da ficha limpa é o tempo da pena mais 8 anos, então seria 27 anos mais 8 anos, então não tem lógica nenhuma. Ou seja, o relator então está dizendo que a prisão do Bolsonaro cairá para 2 anos, e o pessoal da esquerda está fazendo muito essa propaganda, não que a pena do Bolsonaro vai cair para 2 anos, por quê? Porque quer insuflar a população para ir para as ruas para tentar derrubar isso no Senado, tem que prestar atenção nisso. Não cai para 2 anos de cadeia, isso aí é o papo do Paulinho da Força, não, cai para 23 anos de cadeia, de 27 para 23 ou alguma coisa assim, depende da conta que você faça. Aí há o período para a progressão de regime, que não mudou nesse caso, no caso do Bolsonaro, é que faria ele de 3 anos de cadeia para 2 anos e 4 meses de cadeia hoje, que ele teria que fazer. Mas teoricamente ele ainda iria para o semiaberto. E lembra, como eu falei para vocês, na maior parte dos casos no Brasil, o semiaberto já vai para prisão domiciliar ou regime aberto, porque não tem cadeia para regime semiaberto no Brasil, né? O Brasil não tem estrutura para isso. Mas você lembra que no caso do Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes fez questão que ele cumprisse o semiaberto num presídio lá, mesmo que pegou um dos poucos presídios que tem aí, botou ele para cumprir o semiaberto mesmo, ou seja, muito provavelmente o Alexandre de Moraes faria a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, no final das contas, essa conta de 2 anos aqui não fecha. A redução correta é de 27 anos para 23 anos ou 24 anos, vai depender da interpretação lá do STF. E, no final das contas, o tempo de regime fechado cairia de 3 anos, que já é hoje. Bolsonaro, pelas regras atuais, só ficaria em regime fechado 3 anos hoje. E cairia para 2 anos e 4 meses, né? Então, ou seja, isso aqui não procede. É importante deixar isso claro, porque, de novo, a esquerda está tentando vender para o pessoal a ideia de que não, que soltaram o Bolsonaro, que não sei o que lá, e não é bem isso, né? Outra coisa, estão dizendo que o PL da dosimetria ele é inconstitucional porque é a tese derrotada do Fux. O Fux tinha arguído que os crimes de golpe de Estado e abolição violenta de instituições e coisa e tal é a mesma coisa e não deveria ser somada a pena, deveria ser um absorver o outro, né? E eu concordo com ele, o Fux está correto nisso daí. Só que o Alexandre de Moraes entendeu que foram desígnios diferentes. E aí estão dizendo que o PL da dosimetria é tese vencida, e não é verdade isso. Por quê? Porque ele muda esse entendimento. Ele coloca na lei dizendo que mesmo que houver desígnios distintos para os crimes do capítulo 12 do Código Penal, as penas são de concurso formal, não concurso material, ou seja, você pega a pior pena, não pega a soma de todas as penas. É a pior pena mais um adicional, tá? Ao invés de pegar a soma de todas as penas, né? Então, não procede esse caso aqui também. Não é a tese derrotada do Fux que tem no PL, não. É uma alteração da lei. E a alteração da lei, evidentemente, não tem por que estar errada, né? Outra coisa, o Paulinho da Força disse que já teve o acordo com o STF nisso daqui. E eu acredito que sim.
O Alexandre de Moraes está querendo justamente fazer esse... É o que eu falo para vocês, o que eles estão querendo aqui é exatamente o que eles conseguiram. Liberar o pessoal do 8 de janeiro, porque fica muito estranho, tá pegando muito mal pro STF esse negócio do pessoal do 8 de janeiro, pessoas que, né, não tem nada com nada e estão pegando penas de 17 anos e coisa e tal. O Alexandre de Moraes queria só mesmo usar essas penas altas para poder botar o Bolsonaro muito culpado no final das contas, ou então ele esperava que alguém denunciasse o Bolsonaro, que alguém fizesse delação premiada do Bolsonaro. Acabou que ninguém fez delação premiada do Bolsonaro, ninguém entregou o Bolsonaro, todo mundo só achou um absurdo essas penas absurdas. Mas depois que o Bolsonaro já está condenado, que é esse o objetivo do Alexandre de Moraes, ele vai soltar o resto desse pessoal do 8 de janeiro. Então eu acredito sim que isso está combinado com o STF e vai ser isso mesmo. Agora, lembra, todas essas aprovações da dosimetria envolvem um intervalo, né? E aí, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes vai aplicar um intervalo razoável para o pessoal do 8 de janeiro, mas na hora de aplicar o intervalo para o Bolsonaro, vai aplicar o mínimo possível, vai botar a pena máxima possível para prejudicar o máximo possível o Bolsonaro, né? Essa é a ideia. E aí outra lorota que estão falando, né? Além de Bolsonaro, o PL da dosimetria beneficia condenados por incêndios e outros crimes. Isso é falso. Não beneficia condenados por incêndios e outros crimes, não. Especificamente, eles deixam de fora os crimes violentos. Então, como deixa de fora os crimes violentos, não beneficia. Tanto que eu até falei no meu vídeo que a parte do dano não vai ter progressão de regime. A parte do dano continua sendo calculada da mesma forma, né? Então, porque o dano é dano ao patrimônio, coisa e tal, e é violento, então é um crime violento. Então, ou seja, nesse caso aqui, o crime de dano não sofre alteração, e também está errado isso daqui de que beneficia condenados por incêndios e outros crimes. Não beneficia. A regra para condenados por outros crimes, a regra já é a regra que é hoje. Então não faz diferença, né? Agora, o fato pode esperar que eles vão tentar jogar esses três argumentos aqui, dizer que o projeto de anistia do Bolsonaro está soltando um monte de bandido da cadeia. Não está acontecendo isso. O projeto do Bolsonaro é um projeto de tese derrotada no STF, também não é verdade. E que está caindo a pena do Bolsonaro de 27 anos para 2 anos e 4 meses, o que é mentira. O que está caindo nesse caso é de 3 anos para 2 anos e 4 meses, o tempo mínimo de prisão fechada que o Bolsonaro terá que cumprir obrigatoriamente, né? A pena dele continua sendo de 27 anos no final das contas. E por que eles estão fazendo isso, né? Aprovado pela Câmara, o PL da dosimetria enfrenta resistência no Senado. O pessoal da esquerda já está se preparando para tentar barrar isso no Senado, né? O Flávio Bolsonaro está fazendo pressão sobre o Alcolumbre, uma vez que isso tinha sido combinado com ele já e com o STF, esse projeto da anistia. Mas vale lembrar que o Alcolumbre barrou a questão da PEC das prerrogativas, que tinha sido combinada com ele também, e ele depois deu para trás e acabou deixando a coisa desandar, né? O presidente da CCJ, o tal do Otto Alencar, que é um inimigo do Bolsonaro conhecido, diz que pretende enterrar o projeto da dosimetria da mesma forma que enterrou o projeto da PEC das prerrogativas, né? Aqui, ó, eu fiz um compromisso com os líderes, com o Brasil, que a Câmara deliberasse sobre o assunto, o Senado deliberaria sobre esse assunto. Nós vamos deliberar assim que a Câmara deliberar, esse ano ainda. Isso aqui é o que disse o Alcolumbre, né? Agora, o texto tem que passar primeiro pela CCJ, mas ainda há dúvida se seguirá direto para o plenário, né? Então tá nessa dúvida aí se vai haver CCJ, se não vai haver CCJ. E o senador Otto Alencar disse que o Davi Alcolumbre falou que vai passar pela CCJ e ele pretende derrubar isso da CCJ, como fez com a questão das prerrogativas. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Existe esse risco? Eu espero que não, porque esse caso aqui foi um caso acordado, foi um caso ajustado. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, né? Mas, de novo, o que a esquerda vai tentar? A mesma coisa que fez. Já estão fazendo propaganda para caramba, quer dizer que é um absurdo, olha só, a Câmara soltou Bolsonaro, vai ser 2 anos só, não sei o que, ela não pode. E vão tentar fazer manifestações e vão tentar ver se conseguem atropelar isso na CCJ. Tem que prestar atenção com isso, né? O senador da oposição foi escolhido para ser o relator do projeto que reduz a pena por tentativa de golpe, é o Espiridião Amin. Então ele vai ser o relator. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não mude nada e que isso seja aprovado do jeito que está, para ser o mais rápido possível. Se alterarem qualquer coisa no Senado, tem que voltar para a Câmara e ser votado de novo na Câmara, né? E o Lula avalia vetar pontos do PL da dosimetria, ou seja, o Lula já falou que vai vetar, isso ninguém tinha dúvida disso. Eu espero só que o acordo seja para ele vetar rápido, porque se ele vetar rápido, o Congresso se reúne rápido e derruba o veto dele rápido, né?
Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse sonho do pessoal de passar o Natal livre não vai acontecer, mas talvez, se tudo der certo, o Carnaval pode ser que o pessoal já esteja livre lá no início de fevereiro. Isso é uma possibilidade. Por quê? Porque ainda tem um outro problema. Essa coisa toda aqui não é automática. Isso ainda vai ter que ser objeto de revisão criminal no STF, ou seja, os advogados das partes, depois que tiver sido aprovado no Senado, vetado pelo Lula, derrubado o veto pelo Congresso, aí isso vai ser levado ao STF pelos advogados dos condenados, e com isso o STF vai decidir, nesse caso, como é que fica a pena de acordo com a nova lei, coisa e tal, e vai rever essa pena. Isso não é uma coisa rápida, o pessoal pode embarrear, pode simplesmente não marcar a data para fazer a revisão desse tipo de coisa. Enfim, mas se tudo der certo, no Carnaval é uma coisa razoável de pensar que as pessoas podem estar livres disso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas fiquem atentos para esse tipo de coisa, vai ter muito argumento errado da esquerda tentando barrar esse negócio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.